Então, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo Fala Miolos 2018. Quero agradecer aqui, registrar esse agradecimento à Biblioteca Mário de Andrade, que, pelo 5º ano consecutivo, abraça a Feira Miolos, essa feira que chegou ao ponto de conseguir mais de 150 editoras, reunir mais 150 editoras num sábado de novembro. Ela começou pequenininha, com 50 e poucas, 60 e poucas, e foi expandindo e se dando ao luxo de ter coisas como um ciclo de palestras rápidas, cuja abertura aqui vai caber ao Peter Osagai. Eu nunca vou conseguir falar o nome dele, eu acho, mas eu vou me esforçar. Sempre, nunca diga nunca, afinal, né? A Feira Miolos é uma realização, portanto, da Biblioteca Mário de Andrade, em parceria com a editora Lote 42, editora ao qual eu faço parte. Minha gente que está nos assistindo por Facebook, por YouTube, estão convidados a fazer perguntas, a fazer comentários. Eu vou ficar lendo e quando for oportuno, fazer aqui as colocações. O pessoal que está nos assistindo aqui no auditório, se vocês quiserem fazer perguntas e tudo mais, eu gostaria de convidar que vocês viessem aqui até este tripé para que as câmeras possam captar vocês e o áudio. Se a timidez bater, levanta a mão, aí faz a pergunta, o Peter vai ter que repetir a pergunta para o pessoal que está nos assistindo acompanhar. Mas, enfim, seria legal se quisessem ficar aqui de pé e tudo mais, mas se quiser também dá para fazer aí do conforto das suas cadeiras. Legal? Bom, a programação completa está nas postagens de YouTube, de Facebook, de Twitter e tudo mais. Está nos folders que estão sendo distribuídos aqui gratuitamente. Sem mais delongas, porque o dia é longo e as palestras têm um tempo exíguo, né? Com a palavra Peter. Tá. Obrigado, João. E obrigado também a todos que vieram aqui ouvir diretamente. Obrigado também a Cecília Arbolave, que essa fala surgiu exatamente de uma conversa com a Cecília, em que estávamos falando de assuntos a respeito de leitura, a respeito de livros, a respeito de crianças, e a Cecília tem uma escuta bastante atenciosa, bastante sapiente, e no meio de uma fala minha, ela detectou essa ideia do não lugar, porque eu estava exatamente confessando para ela que atualmente, na minha vida, eu me sinto num não lugar. Eu não me sinto, às vezes, totalmente à vontade dentro da cena das publicações independentes, quando olho tudo que está sendo produzido, de muito avançado, de muito artístico, de muito ousado, e, ao mesmo tempo, aquele velho lugar que eu estava acostumado, que seria dentro do nicho da literatura infanto-juvenil, do meio acadêmico, já também não estava aquele lugar mais gostoso, aquele lugar mais confortável. E eu, conversando com a Cecília, falei assim, eu estou numa fase de transição, não sei para onde vou, né? Então é como se existisse um não lugar. E este não lugar, a princípio, né, quando a gente começou a esboçar essa ideia um pouco mais adiante, tem a ver com a postura, às vezes, de crítica ou das pessoas torcerem o nariz, né? Se nós frequentamos algumas feiras de arte impressa, nós vemos que o espaço, às vezes, para crianças, né, é um pouquinho limitado. Então, quando a gente está ali, assim, às vezes, do lado de um ou do outro expositor, a gente olha e percebe que o nosso vizinho pode estar olhando com uma certa desconfiança, né? O que vieram fazer esses marmanjos aqui? Que produção é essa que se destina para crianças? Da mesma forma, dentro do mercado convencional de literatura infanto-juvenil, existe uma desconfiança também sobre esse mercado chamado independente, né? Porque já estamos acostumados com livros mais padronizados, livros que saem em larga escala, todos iguais, sem grandes interferências da mão do artista diretamente na fatura do objeto.
e ao mesmo tempo do conteúdo, né? Será que esse conteúdo ele não estaria sob suspeita, né? Então, do ponto de vista de quem vem estudando a literatura infantil e olhando também com desconfiança. No meio desses dois olhares é que eu fui definindo o que seria este não lugar. Agora, por uma questão de lógica, quando vamos falar de um não lugar, nós também podemos pensar que são todos os lugares, né? Então, esse não lugar definido e que abre uma franja muito generosa para que a gente possa ocupar espaços. Na hora de fechar o título dessa palestra, um esboço era o não lugar e os lugares das publicações independentes para criança, ou da literatura para crianças. E aí a gente foi lapidando, percebendo que esse não lugar também contém os outros lugares. E eu organizei um pouco a minha fala, fiz um roteiro, como se fosse um passeio. E esse passeio ele é bastante pessoal, né, que é a minha forma de ter me inserido neste universo do circuito das publicações independentes. Isso começou um pouco por acidente em 2014, quando eu caí de gaiato numa feira plana, né? Eu estava recebendo um amigo que é artista plástico e ilustrador do Rio de Janeiro, chamado Sal Mudança, e eu fui lá simplesmente de motorista, servindo passageiro, e nem com dinheiro na carteira. Só que quando a gente foi se ambientando dentro da Feira Plana, que aconteceu no MIS, em 2014, eu pirei com todas as ofertas visuais muito marcantes, muito interessantes. Eu que não sabia onde estava pisando, acabei comprando 3 ou 4 publicações, né, ali naquele momento. Uma dessas publicações, que é a que estou destacando aí, é de um artista chamado Nick Neves, e que me pareceu bastante interessante, desde a sua apresentação bastante simples, feito com papel offset azul, e talvez um sistema de reprodução em xerox ou uma reprodução digital, eu não consegui diferenciar isso, apresentando uma narrativa visual, né? Dentro da área de estudos de literatura infanto-juvenil, o pessoal muito se interessa por essas publicações chamadas livros de imagem. E me surpreendeu, dentro de um contexto talvez não infantil, encontrar uma narrativa extremamente bem estruturada, articulada, clara, através dessas imagens, contando a história de uma menina e trazendo temas que às vezes são tabus dentro do próprio meio de quem se dirige às crianças, né? Tem uma das páginas aí, a terceira fotografia que está aberta, vai mostrando a menina na Rua da Morte, e tem uma ave, uma pomba que está morta. Isso poderia às vezes ser um certo tabu dentro das publicações infantis. Mas o caráter lúdico dessa produção, dessa história em quadrinho, dessa narrativa visual do Nick Neves, ele vai apontando uma mescla entre aquilo que consideramos realidade e aquilo que consideramos fantasia. E já isso, para mim, seria um indício do infantil dentro das cenas independentes, em que o produto, o livro, ele não precisa ser intencionalmente dirigido para crianças, mas podemos flagrar dentro de uma narrativa essa possibilidade de escapar da realidade, de ousar e de quebrar alguns paradigmas. Bom, esse material de 2014, ele já foi republicado hoje, quem estiver na Miolo pode encontrar através do selo da Bebel Books, ele chama Aquaforte, já foi republicado. Isso também é uma outra característica da produção independente, esse trânsito de um material de um canto para o outro. Bom, depois teve um tempo aí, eu fui cair numa outra feira, e aí eu conheci as 3 musas, né, desse cenário voltado para crianças dentro de feiras
independentes. A Daniela da Coticoá, a Gabriela Gil e a Liana Mazer com a revista Ioiô. Eu achei muito interessante que as três estavam alocadas, né, numa sequência muito bem marcada, e eu observando a produção delas, a primeira pergunta que me surgiu na cabeça, identificando a possibilidade do jogo, do almanaque, da revista informativa, a minha pergunta foi: será que existiria uma brecha, um espaço para a palavra literária, já que o meu ponto de partida é o universo das letras? Dessas perguntas, eu também estava envolvido num curso, numa oficina, na verdade, chamado Escrever para Crianças. E uma dessas participantes, a Márcia Misawa, era assídua frequentadora das feiras. Ela que também foi abrindo portas, me pegando pela mão, me trazendo nesses lugares para conhecer, fazendo eu distinguir determinadas produções. E, juntamente com um grupo de pessoas que estavam reunidas neste mesmo ano de 2014, nós decidimos, e se montássemos um coletivo de criação literária e de brinquedos de papel. E já em 2015 surgiu a Baba Yaga, que estreou inclusive aqui na Feira Miolos. Então, essa é uma experiência que estou marcando as datas para vocês verem que é muito recente, tem apenas 3 anos. Então, 8 pessoas interessadas em fazer algo que fosse totalmente distinto, arriscando, criando e produzindo este conteúdo. Juntamente com a Baba Yaga, tive um processo de ficar durante um ano da 3ª Miolos para a 4ª Miolos, no ano passado, né, que aconteceu, foi o meu fecho com o caminho junto com a Baba Yaga, e a partir de então eu comecei uma outra dupla, junto com a Suriara Bernardi, que é de Belo Horizonte, e hoje nós nos chamamos Dois no Telhado. E a gente vai percebendo que talvez essa brincadeira do não lugar ou dos não lugares é exatamente procurar o caminho para chegar em algum ponto de acerto, numa pesquisa, numa busca interior, numa busca fora, diálogo e convergência. O roteiro que também, a partir de agora, eu procurei mostrar, assinalar algumas características que se tornaram evidentes para mim num conjunto de produções de vários artistas. Esse conjunto de características é aquilo que eu tenho apreendido e, de alguma forma, tentado reproduzir a minha maneira naquilo que eu tenho proposto a cada evento. Então, vamos aqui. Primeira questão é ampliar, né? Por exemplo, quando nós estamos envolvidos nesses estudos formais de crítica ou divulgação da literatura infantil, nós temos exatamente uma questão geral que é a própria nomenclatura da área. A área de literatura infantil brasileira está aí para completar talvez 50 anos de existência, 50 anos de caminho. No próprio seio das universidades, dos autores, das outras feiras de livros, o pessoal geralmente tenta refutar o adjetivo infantil e tenta marcar o endereçamento de literatura para crianças. Mais recentemente, talvez questão de 10 anos, o pessoal tem também refutado o endereçamento para crianças e oferecido um outro nome para a mesma área, chamado de literatura para infância. A diferença parece um pouco abstrata ou bastante sutil, porque criança parece que estamos falando de pessoas empíricas, pessoas reais determinadas por uma faixa etária. E o que eu tenho ouvido de editores, divulgadores, pessoas que têm feito crítica, escrito sobre literatura para infância, é que este conceito ele seria mais abrangente, porque é uma infância que pertence a todos, a crianças e também aos adultos.
Acho muito poético, mas eu também discordo, né, desta questão, desta infância, porque a gente corre o perigo de perder o foco daquele qual é o nosso destinatário. Deixar as coisas muito abrangentes, elas me parecem um pouquinho enevoadas, falar simplesmente literatura para infância, querendo adquirir um status geral ou maior ainda do que a própria literatura infantil foi durante muitos anos. Recentemente fui em um encontro de estudos da PUC e percebi que o grupo de professoras lá assinalavam uma pequena diferença. Elas falavam em literatura de infância. E aí, tirando a atenção do direcionamento, mas para aquilo que é próprio. Ou seja, a literatura de infância talvez possa ser qualquer produto, qualquer sequência cultural, mas que aqueles que se identificam com esse universo infantil vai se apropriando. Esse debate, por exemplo, ele também não é novo. Quando pegamos Cecília Meirelles, ela fez um ciclo de palestras já em 1949 e ela problematizava exatamente esta questão. Será que literatura infantil vai ser definido naquilo em que o adulto diz que é, ou aquilo que a criança vai se apropriando? E ela ia citando alguns casos de clássicos, como Viagens de Gulliver, que de repente, pela fantasia, pelas situações insólitas, respondem a um anseio do ser criança, né? Sendo que era uma obra não endereçada para elas. Ao mesmo tempo, existe uma teórica chamada Zohar Shavit, que ela vai descrever o sistema infantil não como um sistema puramente fechado, mas aberto em diálogo com outras áreas. Ela procura evitar essa definição de que a literatura infantil seja um gênero, mas que a literatura para crianças corresponde a um polissistema literário onde cabem diversos gêneros. Ou seja, estamos falando de gêneros textuais, estamos falando de crônica, narrativas breves, aventuras, novelas, poesia, e dentro da poesia toda uma gama muito grande de subespécies ou subgêneros. Podemos falar em haikai, podemos falar em parlenda, podemos também mencionar a poesia concreta. Tudo isso caberia dentro de um polissistema literário, segundo a professora Shavit. Bom, aí a gente vai percebendo que talvez tratar esse tema sobre a chancela de literatura também não seja a mais convincente. Então a gente vai perdendo esses territórios, a gente vai deixando eles para trás. Então, quando pensamos em publicações independentes, nós vamos observar que temos um conjunto de livros, folhetos e também brinquedos de papel. E aí, se aproximando deste universo e dessa circulação dentro das feiras, o que a gente poderia tentar, estipular, mas sempre com uma dúvida, por isso que tem esse ponto de interrogação aqui do lado do meu PowerPoint. Então, eu afirmo e já questiono aquilo mesmo que eu estou dizendo, que essas publicações independentes para crianças, elas vão corresponder a uma variedade de formatos impressos, sem um conteúdo prévio, abrindo possibilidades de abraçar gêneros textuais diversos, mesclá-los e reinventá-los, assim como se apropriar de um número de impressos não infantis. Esses não infantis é onde já comecei dando a primeira mergulho através do Aqua Alta do Nick Neves. Ele não foi feito para crianças, mas ele contém algum elemento que me pareceu muito pertinente. Dentro dos vários gêneros e das pessoas que a gente vai conhecendo nas feiras, eu começo destacando os livros de imagem ou imagiários
produzidos pela Coticoá. São livros sem palavras, pelo menos impressas, que têm uma tendência a mostrar conceitos através de formas, brincar com números. Esse nome imagiário vem do francês, imagier, não é um nome muito comum no Brasil, mas seria uma espécie de livro de imagem não narrativo. Não sendo narrativo, nós podemos nos aproximar dele através de uma característica formal muito mais fortemente descritiva ou sensória. No livro das formas, que é esta fotografia maior, nós temos as figuras recortadas em vazio. Toda vez que se desloca esse livro no próprio colo da criança, em cima de uma mesa, olhando ele numa verticalidade, o fundo recortado pelo próprio livro, ele vai se modificar. Então aí estaria a sacada ou a genialidade deste trabalho. Ao mesmo tempo, as cores vibrantes, né? Existe um certo determinismo, sendo um livro, ele está encadernado de maneira manual, mas de uma maneira fixa, e que o próprio virar das páginas talvez indique um caminho do olhar, uma forma que a Daniela foi construindo e quer compartilhar com as crianças. Então temos aí um triângulo já passado e um círculo recortado num papel azul. Agora, qual seria a próxima forma dentro do papel verde? Qual que é a sequência correta? Será que a gente vai se deparar com a folha do papel cor-de-rosa, o azul mais claro? Será que o amarelo vai estar na sobreposição? E essa forma, essa figura que talvez não tenha um nome muito exato, que se formou na sobreposição de tudo isso. Então, isso é uma invenção. Isso ficaria entre a arte, entre o brinquedo, entre o livro, porque se apropriou do universo, do formato do códice. Uma outra proposta que também tenho acompanhado é a proposta da revista Ioiô, que vai trazendo a linguagem dos almanaques ou de uma revista de variedades. Ela brinca com propostas lúdicas de atividades para se fazer, de recortar, de pintar, de palavra cruzada, vai mesclando uma gama muito de textos, tanto informativos como textos narrativos, histórias. Essa página que deixei aberta na revista me parece muito sugestiva, porque ainda que vai explicar um pouco da composição do navio, de como se faz uma viagem, ela apresenta uma visão de raio-x, né? E essa visão de raio-x, para quem brincava de Liga da Justiça, né, sabe que o super-homem sempre poderia enxergar através das paredes. É também um jogo que os ilustradores medievais sempre utilizaram, de poder bisbilhotar aquilo que está atrás das paredes. E aí, no caso, temos uma composição de navio, em que personagens do mundo real se mesclam com personagens do mundo fantasioso. Então, de novo, a mescla dos dois universos. Temos aí uma sereia no segundo compartimento da segunda linha. Uma outra proposta que a gente vai encontrando nessa questão que a produção independente ela está aberta a trazer vários gêneros e reinventá-los. É bastante comum sabermos, já ouvirmos a expressão dos zines ou das zines. Eu tenho uma dificuldade em articular isso no feminino. Para mim, o zine é melhor do que a zine. E o que a gente vai encontrar aqui no trabalho da Gabriela Gil, não se fixar, né, na palavra zine, fanzine, mas inventar um próprio termo para definir o trabalho que ela está criando, um fotozine. Nesse fotozine, funcionando como um broadside, quer dizer, impresso só de um lado, na forma de cartão, ela traz fotografias, obviamente, do mundo real,
e vai mesclando com desenhos. Quer dizer, a imaginação, a brincadeira está proposta já pela artista na interferência que ela faz sobre estes registros factuais. Ela tenta trazer também essa linguagem da fotografia preto e branco, emoldurando o desenho colorido. Isso já é um bom contraste para sinalizar que existe talvez um interstício entre aquilo que eu considero real e aquilo que eu considero o mundo da fantasia, o mundo da imaginação. Mas não é só isso. Essa é uma coleção chamada Cidades Imaginárias, e que podemos ler de uma forma totalmente aleatória. E aí lembrando as próprias brincadeiras com as cidades invisíveis do Ítalo Calvino, em que não existe um começo ou um fim. A combinatória de determinadas imagens pode criar uma brecha para a invenção de novas histórias, ou pequenos enredos, ou pequenas inspirações. Então temos aí um cenário de brincadeira através da arte visual impressa, mas a palavra narrativa, a palavra literária, ela pode ser criada a bel prazer do seu próprio leitor ou do seu próprio jogador, se eu considerar isso um brinquedo de papel. Nessa questão também dos gêneros, na época em que estivemos na Baba Yaga, tivemos uma produção que foi encartada, são 4 plaquetes, e precisávamos assim, mas como vamos divulgar isso? Como vamos dar nome ao bicho? A gente vai usar o genérico Zine. E aí falei assim, mas por que só Zine? Você está falando de bicho, que tal zoozine? Então, quer dizer, já é uma subespécie do mesmo gênero, extremamente aberto. A brincadeira com os formatos. Este é um material que foi feito pelo Guto Lacase e pelo Zô Bertolini, né? Então, um artista gráfico e um poeta. E eles fizeram uma brincadeira a partir de uma folha de A4, fazendo as suas dobras e fazendo a forma da gente descobrir ou ler uma sequência de versos. Motivado também por essa questão do A4, a gente poderia avançar numa folha de A3 e também se apropriando de uma outra linguagem, tipicamente dos zines, produzido com baixo custo, imagens reprográficas em xerox, e aí a gente tenta inverter as coisas e fala assim, e se fizéssemos colorido? Será que isso vai responder uma certa gourmetização ou não? Como aproveitar o verso do papel? Que tipo de gravura vamos colocar? Então, esse tipo de dobra de papel oferece um esquema de livreto, e dentro deste livreto peguei um poema, fui espaçando ele através de páginas, deixando bastante espaço em branco, né, para dar uma arejada visual, mas também para ser convidado para quem quiser interferir dentro desse espaço. Então tem desenhos que estão inacabados e marcados nitidamente como pinturas em lápis de cor. Então isso é uma brincadeira, e colocar um ciclope dentro do envelope. Um outro formato que é muito querido das publicações independentes é o livro concertina, né, ou livro sanfona. Aqui é um exemplo da própria Baba Yaga, que é um texto que eu vi nascer. Então ele começou como um poema, e o poema ele tem uma característica muito interessante, que os versos vão sendo empilhados em cima do outros. E a Débora Barbieri, na hora que estava escrevendo, produzindo este poema, ela brincou com a ideia da figura da minhoca, mas também com a parataxe visual, ou seja, ela tinha composto um poema que poderia ser lido do primeiro ao último verso, mas também poderia ser lido, vamos dizer, de ponta cabeça.
Isso era muito divertido, mas era só um poema, uma folha impressa. Na hora de produzir algo para virmos para uma feira, surgiu a ideia, acho que dá para fazer então isso em um livro sanfona. Só que não dá para se basear naquela velha ideia da parataxe visual, porque já adquiriu um outro significado. Aquilo que ia e voltava, aqui adquiriu pela própria materialidade uma frente e um verso. E aí esse verso do papel fez com que se dividissem os versos em um momento chave. Então, na frente, ela vai apresentando uma série de pares opositivos, uma brincadeira. O que é melhor? Será que eu pinto, faço um boi de chuchu ou pinto uma vaca de azul? Ela vai sempre construindo através de perguntas. E depois, assim, mas será mesmo que tanto faz, né, ter essa alternância ou não? E o próprio suporte material vai respondendo que talvez o papel ele vai ditar a sua própria forma de leitura e que a gente às vezes não está tão livre. E essa brincadeira é bastante interessante de saber o que a gente vai estar preso ou não. Na mesma linha, temos aí o trabalho do Marcio Snow, que foi trazendo a palavra literária, brincando com o haiku-cobra, ou seja, haikais em formas de cobra, dobraduras. De um lado, o Fábio Maciel utilizou uma textura e de outro lado, os poemas. Na sequência do Livros Concertina, um poema da Luísa Leite e desenhado e diagramado pela Tatiana Podilubny, que são as meninas da fada inflada, utilizando esse suporte num outro sentido que não mais o horizontal. Da mesma forma, a brincadeira combinada, se a gente observar essa produção, que é a da Edições Barbatana, da Edith Chacon e da Priscila Ballarin, em que, utilizando dobras de papel de uma forma com apenas 3 vincos, né? Então não é um livro concertina tão extenso, mas ele se oferece pela quantidade de 4, que oferece aquele jogo também não linear. E a palavra literária, a palavra poética, ela passa a fazer parte de um jogo de escolha. A criança, talvez atraída pelo olhar, atraída pelo visual, ditará o seu próprio sentido de leitura. Um outro livro, sanfona, feito pela Tati Rivoire, que é da Edições da Goya. Já vou entrando num outro aspecto, que é da fatura do livro, feito com stencil e serigrafia, e que cada livro tem uma capa diferente, cada livro tem uma cor rebatida, conforme a inspiração, né? A gente observa aí a mesa dela de trabalho, toda marcada por isso. É também um livro sanfona, brincando com esse pé de quem. A gente verá, eu acho que eu preciso acelerar, né, João? Eu vou tentar fazer mais rapidinho. Esse é um pupurri, na verdade, do que temos visto nessas feiras. Aqui é a Pipoca Press, e aí um registro da Manon, participando dessa fatura, colando os ganchinhos de um livro que pode ser disposto na parede. E é um livro que começa com uma imagem tradicional, que a gente poderia sempre evocar a Rapunzel, que é do universo infantil, e colocando uma cena inusitada de circo. Né? Então, como é que é lido isto? É um objeto apenas de leitura visual, é uma aventura visual? Ou é um objeto que vai se tornando estético para compor parte da minha cena fora também da feira, dentro da minha casa, dentro da minha coleção? Então, aí, essa questão da manufatura participando do processo de construção do livro. Acredito que não tenha sido intencional para crianças, o trabalho do Renato Morricone. O trabalho do Morricone não foi intencional para crianças, né? Então, mas é algo que a gente se apropria pela ludicidade, pelo atrevimento que essa produção vai trazendo para a gente.
né? Então isso vai conversando com as nossas memórias. Um outro livro que também não foi feito intencionalmente para criança e que eu me aproprio dele como particularmente da criança é o da Lote 42, o livro Fachadas, do Rafael Sica, e que inclusive estava conversando com a Cecília, e ela falou assim, mas você não acha que tem alguns momentos mais pesados, que não são tão infantis? Eu falei assim, eu acho, né? Aquela coisa do... o mundo de quem fuma, das drogas, um cara saindo de uma igreja com uma maleta de dinheiro, mas tem coisas extremamente engraçadas, inusitadas, como um submarino emergindo no meio da rua, um ponto de ônibus esperando um disco voador, né? Zebras que entram para cá, tem a situação aí de leitura. E no aproveitamento da articulação entre a frente e o verso do próprio papel, existe também um jogo que no verso sempre vai aparecer um elemento conectado à cena representada na frente. Então, isso também vai oferecendo um jogo que está dentro do universo do infantil. Nessa questão do infantil ou não infantil, a gente parece que uma tendência que eu tenho encontrado é que as produções sempre procuram uma interlocução direta com os seus leitores, quase que dispensando a figura de um intermediador, ou, ao contrário, duplicando a voz desse intermediador. Ou seja, se temos um narrador de uma história, o lírico de um poema, o ponto de vista de um artista visual, nós temos também, às vezes, o próprio livro se enunciando e anunciando frente ao leitor. Tanto que a palavra interlocução, ela talvez não seja mais apropriada, ela vem do campo da análise do discurso. E aí, naquela flechinha acima, coloco a palavra interação com o suporte material, que também conta na hora de manipular um livro. Essa forma de interagir, ela vai ser marcada pelos títulos, algumas sempre marcadas em forma de perguntas, convites, prólogos, construções reiterativas, parlendas. Vamos mais uma sequência de exemplos. Gabriela Gil, que faz esse jogo desde o título, Qual é o Bicho? Brincando com uma silhueta para um leitor pequeno poder adivinhar qual seria a presença, e do outro lado ela revela qual o animal e dá o nome deste animal. A própria Baba Yaga fez esse tipo de brincadeira nessa produção chamada Quem Vem Lá? E o Quem Vem Lá, ele também brincava com parlendas, já reescritas e reinventadas. Então não temos mais a parlenda oral, mas a parlenda escrita, e o abre e fecha do papel. Então, no meio da mata, no meio da bicharada, abre e fecha um sorriso. Seu nome qual é? Esse é o texto que acompanha este zine aí, que está mais para a lateral, em que tem um espelho. Então, entre todos os animais da mata, dessa bicharada toda, o leitor é obrigado a se reconhecer como mais um bicho pertencente a este reino animal. Estava aí um pouco a brincadeira ou a provocação. Aquele livro da Tati Rivoire, que era sanfona, ele vai trazer uma outra surpresa, porque ele tem dentro da sanfona encartado um livrinho. Dentro deste livrinho temos dobras em que são apresentados os nomes dos animais e pequenos poemas, nesse pé de quem. E tem uma orelha que tenta definir um pouco de qual é esta cena da qual a gente está participando. Você já ouviu falar de livro artesanal? São livros produzidos por editoras independentes que dedicam seu trabalho a projetos singulares, encomendados sob demandas especiais. Nestas publicações, a liberdade do design não tem limites, desde a escolha do formato, do papel, até as técnicas utilizadas, todos os detalhes nos fazem vivenciar experiências inusitadas. Então, a própria produção infantil, né, ou para crianças, ela procura já dar dicas de como ela quer ser lida, percebida e vista, ou definida.
Então, esse é um texto que acompanha uma orelha desse pequeno livreto encartado. Da mesma forma, esta questão do cada objeto exige um tipo de solução, vale citar o trabalho da Dulcinea, que pelo menos 10% do catálogo em que ela foi compondo ao longo de mais de 12 anos apresentam títulos infantis. E aí temos 2 livros, O Hora de Ir, que é um texto do João Anzanello Carrascosa, com 2 capas diferentes. Então vai um pouco, às vezes, da sorte de encontrarmos a produção da Lúcia Rosa, da Dulcinea Catadora, e escolhermos a capa, ou é aquela que tem no momento, naquilo que está oferecido para o consumidor em cada feira. Dentro dessa ideia de customizar capas, dentro do Dois no Telhado, nós começamos a trabalhar com esse livrinho de adivinhas, que é a imagem inferior, e que cada livro, independente, o conteúdo sempre o mesmo, um papel reciclado, tem uma capa diferente, né? E cada capa diferente já foi impulsionando a escolher uma linha diferente para poder costurar. Na questão das perguntas, temos aí Com Quem Vai Casar a Dona Pepitinha, e o texto é uma lenga-lenga tradicional que a todo momento fica puxando o leitor para a própria história. Aí numa brincadeira com desenhos sobrepostos. Esses desenhos são dessas galerias já pré-prontas, né, em que nós podemos utilizar como um certo vocabulário e, através desse vocabulário, ainda que alterando algumas imagens, criar uma frase visual ou uma sintaxe, uma organização visual. Quer dizer, mesmo algo pronto pode ser recombinado ou colado. Um trabalho da Suriara, já pelos Dois no Telhado, trazendo também esse resgate do folclore e tentando traduzir como se fosse um livro-cenário. Aí a relação palavra-imagem, que muitas vezes estudamos no campo da literatura infantil, toma a dimensão de uma extrema separação. O texto é apresentado na contracapa deste livro, enquanto as imagens estão soltas para brincar. Este mesmo conceito de distância, palavra-imagem, perfez este livro, que é Quem Puxou o Meu Lençol, outra forma de inquirir o leitor. O texto original foi primeiro escrita uma história e se chamava Boa Noite. E ao longo do processo, a Suriara falou assim, e se eu tentar esconder este texto atrás do encarte e apresentar um livro-cenário para que a criança também brinque de uma forma aleatória e livre do roteiro da história. Eu falei assim, bárbaro, né? Vamos tentar construir isso. E no meio do processo, né, chega uma hora que você fala assim, Suri, Boa Noite não está um nome legal, né? Vamos trocar isso, né, por Quem Puxou o Meu Lençol, né? Que vai contar a história exatamente desse menino que, depois que o pai apaga a luz, começa a ouvir todos os ruídos e sentir um pouco de medo e ter toda a casa povoada de monstros, bruxas, bicho-papão. Dentro desse livro aparece o Bartolo, que já era personagem de um outro nosso livro. Dentro da história do Bartolo, brincando também com esses gêneros textuais e com a questão das perguntas, nós apresentamos uma receita. Então essa é uma receita de miga de pão e que está entremeada na forma de diálogo. Não lerei aqui, né, só para constar. A pergunta também presente num livro da Carolina Moreira, né, e o que veio antes? E essa é uma lenga-lenga de trás para frente, que vai começar a propósito de uma festa de aniversário. A criança vai puxando a sua própria memória, que um dia ela nasceu, e o que aconteceu? Um dia ela nasceu, os pais se conheceram, os pais namoraram, as casas se formaram, vai aí para uma viagem no tempo, até a época dos dinossauros eclodirem dos seus ovos, e no final o Big Bang. Então, esse é o circuito. Então, isso é uma estrutura reiterativa, estrutura em lenga-lenga,
sempre inquirindo. Este livro ele poderia ter um apelo pelo caráter filosófico, quando a gente pensa a relação entre efeitos e causas, ou seja, do efeito do que existe na atualidade, qual é a causa primária, onde tudo começou. Da mesma maneira, da mesma brincadeira com o suporte e trazendo dinossauros, essa cena em que a criança e o proponente do livro vai aparecer nessa produção recente da Coticoá, em que a Amanda, né, termina o livro assim: esta aventura termina aqui, com os dinossauros de que eu mais gostava. Mas que tal descobrir outras coisas sobre essas criaturinhas maravilhosas e criar novas histórias? Então, esse gancho da pergunta, essa interlocução muito marcada e uma forma de querer continuar fora do livro, fora do folheto ou fora do próprio brinquedo do papel, a atividade do fazer, a atividade de continuar criando. Dentro da linha dos livros infantis, não infantis, citando 2 trabalhos, um da Hilda Ilst, Eu Sou a Monstra, que é um poema que ela escreveu para seu filho. E não entrou, vamos dizer, no mercado nenhum catálogo tradicional, apesar da celebridade da autora. Essa é uma publicação da editora Quelônio, que brinca exatamente com essa interface. Mas será que a Hilda Ilst para crianças é para crianças ou para adultos? Da mesma forma, o pessoal da Grafatório de Curitiba trouxe o Rogério Sganzerla, republicando textos que ele escreveu aos 7, 8 anos e sozinho peitou a condição de, numa gráfica, fazer publicar, fazer circular o livro. É um projeto que vem dentro de um envelope, junto de uma carta assinada pela Zenaide, e que vai criando este preâmbulo, vai criando essa preparação de conversar com o leitor e saber qual é o material que ele encontra dentro deste livro, né? E não esconder essa data tão importante de 1954. Santa Catarina, Joaçaba é o nome da cidade onde foi feita a gráfica. E a própria materialidade desse livro apontando que há possibilidades de criarmos. Essa questão do não lugar, ela também implicaria a posição que os expositores participam nas feiras. Em alguns lugares, como a Plana, Maruti, Ruana, a própria Craft, os expositores eles apareceriam dispersos. Isso eu vejo como um lado positivo, porque criaria para nós uma potencialidade de descoberta. Quer dizer, temos que estar atentos, né, para descobrir aquilo que é realmente destinado para o público infantil ou aquilo que vai agradar aquela criança pelo inusitado, independente do conteúdo. Num segundo nível, a gente já encontra algumas feiras, como a própria Tinta Fresca, Printa, Folhetaria do Centro Cultural São Paulo, que vão criando corredores. E aí vemos esses expositores mais ou menos alinhados, agrupados. Isso vai criando uma certa comodidade. E também alguns debates bastante interessantes. Assim, olha, eu estou produzindo material para criança, mas eu também apresento material para outro público. Mas por que eu estou aqui? Ou por que eu não estou lá? Esse etc. que eu coloquei em bold aí, é de uma experiência um pouco frustrada, que às vezes assim, as publicações infantis vão aparecer no porão de um evento. E para não dar o nome do evento, eu coloquei o etc. Mas a gente consegue também ver dentro desses espaços certa institucionalização quando o infantil já é destacado como o nome de Parquinho, a própria Miolinhos e a Feira Ioiô, já sinalizando que temos um espaço, esse não lugar ele está se criando, ele está se fazendo. Essas 3 categorias, elas conversam, elas mostram exatamente uma mobilidade entre as possibilidades da gente se encontrar nessas feiras. Temos aí algumas fotos.
E eu acho que eu ficaria por aqui, mas terminando com uma frase provocativa do Sebastião Nunes, que é o editor homenageado nessa edição da Miolos, e que ele diz o seguinte: criança não é um idiota pequeno, mas pode ser o projeto de um idiota grande. Isso num contexto político, num contexto de leitura, num contexto cultural, do qual fazemos parte, né? Acho que devemos nos perguntar desse não lugar, qual é o espaço que viemos, né? Então essa é a viagem, este é o passeio que eu queria compartilhar com vocês. E aí o João já... Passo a palavra. Isso aí. Bom, queria agradecer então ao Peter por essa... Infelizmente a gente ficou sem tempo para questões, inclusive a Paula de Freitas Lopes fez algumas questões ali pelo Facebook. Paula, as perguntas serão encaminhadas aí ao Peter, que vai responder numa outra oportunidade, que já na sequência vem aí Maritza falar com a gente, tá legal? Mas muito obrigado, então daqui a pouquinho a Maritza da Nano assume o palco aqui do Fala Miolos. Obrigado, gente.